Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos usar o livro didático do APS. Então, peguem rapidinho o livro e coloquem na página 108 para que a gente consiga trabalhar um pouquinho. Então, hoje nós vamos dar o início de um conteúdo que vocês têm conhecimento, mas ele vai ser um pouco mais aprofundado, tá bom? É subtração com números naturais. Que é isso, professor? É quando você faz uma operação de tirar números, né? 0, 1, 2, 3, 1000, 2000 e assim vai consecutivamente. Vamos lá, então. Quando a gente dá probleminha para vocês, a dificuldade de vocês é saber quando eu faço de mais, quando que eu faço de menos, quando eu faço de vezes, né? Então, hoje eu vou ensinar você a descobrir a ideia de quando você faz a operação de subtração. Todas as vezes que aparecer a ideia de tirar, comparar e completar, você faz a operação de subtração. Então, observem um pouquinho. O professor de educação física levou 30 garrafas de água para a quadra. Os alunos consumiram 13. Então, quando eles consomem, eles tiram, né? Eles não têm mais 13, eles tiraram 13 garrafas de água para beber. Então, a pergunta é, quantas garrafas sobraram? Então, com certeza, se eles consumiram, eu vou fazer uma operação de subtração. Então, agora, esse probleminha que eu acabei de falar para vocês é a ideia de tirar. Quando a ideia é de tirar, nós fazemos uma operação de subtração, que eu vou mostrar para vocês. Eu sei que muitos têm o conhecimento, mas muitos também têm um pouco de dificuldade, principalmente quando tem zero na subtração. A criança fala assim para mim, zero, tira 3, fica 3. Daí eu falo para ele, ou para ela, será? Pensem bem, observem. Numa cesta, você não tem nenhuma fruta, mas você quer comer 3. Dá para comer quando você não tem nada? Não. Então, o que você faz? Você vai emprestar uma dezena para a unidade. Se a dezena te deu 1, ela vai diminuir. Se ela tinha 3, ela vai ficar com 2. Agora eu posso tirar, porque agora eu tenho 10 e tiro 3. 3 para chegar no 10, 7. E 1 para chegar no 2, 1. Tudo bem? Agora nós vamos para a ideia da subtração nos probleminhas de comparar. Observem então na página 109. Arthur e Jairo fazem coleção de carrinhos. O Arthur tem 542 carrinhos e o Jairo tem 278. Então, observem as 3 perguntas que dão ideia de comparação. Quando elas dão ideia de comparação, nós fazemos a operação de subtração. A pergunta é, qual é a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e de Jairo? Porque se você observar, tem uma diferença, não tem? Eles não são? Esse não tem mais, esse não tem menos. Não há uma diferença entre eles? Então, quando a pergunta é, qual é a diferença entre eles? Ele está mandando você comparar os números, que você deve fazer uma subtração para descobrir. Olha a outra pergunta. Quantos carrinhos Arthur tem a mais do que o Jairo? Olha a outra. Quantos carrinhos Jairo tem a menos? Então, veja, quanto que o Arthur tem a mais? Ele tem a mais, não tem? Quanto que o Jairo tem a menos? Então, veja o que acontece. Ele está mandando você comparar os números. Então, quando você pega o que o Jairo tem e subtrai da quantia de Arthur, vai sobrar aqui na quantia de Arthur o que ele tem a mais, e esse a mais dele é o que o Jairo tem a menos. Agora vamos para a quarta pergunta do probleminha. Quanto falta para Jairo ter a mesma quantidade de carrinhos de Arthur? Ah, professora, aqui ele está dando a ideia de completar. Então, quantos carrinhos que o Jairo precisa para completar, para ter a mesma quantidade de Arthur? Se você tirar a quantidade de Jairo da quantidade de Arthur, o que sobrar aqui é o que ele precisa ter a mais.
Então, a técnica operatória que mostra isso está aqui, ó. Primeiramente, nós temos a quantidade do Arthur tirando a de Jairo. Então, eu faço a pergunta: 2 carrinhos dá para tirar 8? 2 balas eu posso chupar 8? Não. Então, eu vou emprestar da dezena. Emprestei 1. Se ela te deu 1, ela fica com 3. Agora, vejam. 3 dezenas, eu posso tirar 7? Não. Então, vamos para cá. 3, eu posso tirar 7? Não. O que eu faço? Eu empresto 1 da centena e aí ele fica com 13. Se ele deu 1, 5 tira 1 fica com 4. E agora eu faço a operação. Vamos lá nos dedinhos? Tire 8. 8 para chegar no 12. 9, 10, 11, 12, 4. Tire 7 daqui para chegar no 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6. Tire 2 para chegar no 4. 1, 2. Desta forma, então, eu ensinei para vocês também a técnica operatória. Tudo bem? Agora nós vamos para a página 110. Nesta página, nós vamos aprender a nomenclatura da subtração. Quando eu trabalhei com vocês a adição, eu ensinei que o nome dos números que ficam acima do traço são parcelas e o que fica abaixo é o total. Na subtração, eles recebem um outro nome. Então, observem a continha. Observe a operação, certo? Então, eu tenho uma operação, tenho 2 números em cima e um número embaixo do traço. Primeiramente, eu vou começar a explicar para vocês os 2 números que é fácil você identificar na conta, tá? Então, vejam, eu tenho um total de pirulitos que eu vou dar para uma turma de crianças que não tem pirulitos. Então, eu vou tirar. Quando eu tiro este valor, vai sobrar alguma coisa para mim. Quanto que sobrou? 3.021. Então, qual é o nome daquilo que sobra? É o resto. Ou diferença, tanto faz. Qual é a diferença desse número para esse? 3.021. Quanto sobrou quando eu tirei esse valor desse? 3.021. Então, resto ou diferença é o que sobra. Agora, volte na operação. Ficou minuendo e subtraindo. Eu vou explicar para você aquele que eu identifico ser o mais fácil de entender. Quando eu tenho um total de pirulitos e eu tiro uma parte para dar, para comer, porque estragou. Quando eu tiro um outro número, isso significa que eu estou o quê? Subtraindo. Subtraindo. Então, qual é o nome que lembra subtraindo? É o subtraendo. Ah, professora, então esse número aqui é sempre o subtraendo? Sim, é aquele número que você vai tirar. E o minuendo, professora? Minuendo é o total de bala, é o total de pirulitos, é o total de carrinhos. Então, vamos voltar um pouquinho, professora? Vamos lá, então. Como é que eu identifico o nome dos números na subtração? Vamos lá? O meu inteiro, que é o meu total de balas, é o minuendo. O que eu tiro, o que eu como, o que morreu, é o que eu vou tirar, é o meu subtraendo. E o que sobrou desta operação é o meu resto ou a diferença, tudo bem? Depois, então, vocês vão fazer essas atividades aqui, ó, 6, e depois vão fazer essas. Nesta atividade aqui, você vai usar, então, a nomenclatura para conseguir fazer, tudo bem? Agora, nós vamos, então, para a página 115, que eu vou só iniciar para você, mas não vai dar tempo. Essa atividade é o seguinte, é a relação que existe da adição com a subtração. Então, eu vou jogar uma pergunta para você pensar aí para mim. E na semana que vem a gente continua. Você sabe dizer para mim que relação que existe entre adição e subtração? Será que adicionar é a mesma coisa que subtrair? Será, professora? Ou será que adicionar, juntar, é o contrário de subtrair, é o contrário de tirar? O que vocês acham?
tá? Então, essa é a pergunta que eu vou deixar aí para vocês. Tudo bem? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Beijinhos!